Quando você escuta o silêncio que existe por trás de todas as suas conquistas, dos seus fracassos, dos seus títulos e das suas dores, o que sobra? Quem é você quando ninguém mais está olhando? Quem é você quando para de tentar ser alguém? Essas perguntas não são filosóficas, são chaves. E talvez você esteja sentindo que já não é mais possível continuar vivendo apenas no piloto automático, tentando ser aceito, validado, reconhecido, tentando caber num molde que te ensinaram a seguir, mas que não te representa mais. Ram Dass dizia que fomos treinados para ser alguém. Desde pequenos, nos ensinaram a nos apresentar ao mundo com um nome, uma profissão, uma função. Nos convenceram de que só seríamos dignos de amor se fôssemos importantes, úteis, especiais, e a gente acreditou, sem perceber que esse alguém é só um papel, um personagem que aprendemos a vestir para sobreviver num mundo que também está confuso. Mas a alma, aquela que observa em silêncio, nunca se confundiu com isso. Em algum ponto da jornada, essa alma começa a chamar. No começo parece só um desconforto, uma angústia que você não sabe nomear, uma sensação de que tem algo fora do lugar mesmo que tudo pareça bem. Mas se você escutar mais fundo, se você tiver coragem de parar por um momento e não tentar preencher esse vazio com mais esforço, mais controle, mais distração, você talvez descubra que essa angústia não é um problema, é um convite, um chamado para voltar para casa. E voltar para casa nesse contexto é lembrar quem você é antes dos nomes, antes dos rótulos, antes da ideia de sucesso ou fracasso. É sentir, mesmo que por um instante, a paz de simplesmente ser, sem ter que provar nada, sem ter que conquistar nada, sem ter que carregar o peso de uma identidade o tempo todo. Ram Dass nos relembra: somos almas com uma experiência humana, e não o contrário. Por isso, respire fundo agora. Permita-se entrar em contato com esse lugar mais silencioso em você, onde não existe cobrança, onde não existe esforço, apenas presença, apenas um testemunho sereno da vida. É a partir desse espaço que a transformação real acontece, não por imposição, mas por clareza, não por obrigação, mas por amor, porque quando você lembra quem é, tudo aquilo que não é você começa a cair naturalmente, como folhas secas no outono, deixando espaço para algo mais verdadeiro florescer, algo que sempre esteve aí, esperando que você voltasse. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Sim, há 2 movimentos acontecendo dentro de você o tempo todo. Um é barulhento, inquieto, sempre tentando controlar, prever, comparar. Esse é o ego. Ele vive no tempo. Está sempre olhando para o passado com culpa ou para o futuro com ansiedade. Vive dizendo que você precisa ser melhor, fazer mais, se proteger, se destacar. E se por acaso você não consegue corresponder a essas exigências, ele te pune, te sabota, te faz sentir insuficiente, como se estivesse sempre um passo atrás do que deveria ser. Mas esse é apenas o jogo do ego. E quanto mais você acredita ser apenas esse personagem, mais distante se sente da sua própria verdade. Por outro lado, existe algo em você que não precisa de esforço para ser, que não está em guerra com a vida,
algo que observa em silêncio e sabe. Mesmo que você nunca tenha aprendido a escutar, essa presença sempre esteve aí. Foi ela que te sustentou nos momentos em que tudo parecia desabar. Foi ela que sussurrou quando você teve intuições inexplicáveis. Foi ela que chorou de beleza ao contemplar o céu num fim de tarde. Essa é a sua alma, o seu eu profundo. Não precisa ser conquistada, porque nunca esteve perdida, apenas encoberta, pelas vozes do mundo, pelos medos do passado, pelas máscaras que você foi ensinada a usar. E aqui está a chave. O problema não está em ter ego. O ego tem sua função. Ele nos ajuda a organizar a vida prática, a cumprir tarefas, estabelecer limites, criar estruturas. O problema é quando nos esquecemos que somos mais do que isso e nos reduzimos àquilo que é passageiro. Quando a mente toma o lugar da alma, quando o personagem esquece que está num palco e começa a acreditar que é o próprio roteiro. A confusão nasce dessa identificação cega, e com ela vem o sofrimento, a comparação constante, a busca desesperada por validação. Porque o ego vive de aplausos e teme o silêncio. Ram Dass nos mostra que não precisamos matar o ego, nem brigar com ele, mas apenas nos desidentificar dele. Como quem assiste um filme e se emociona, mas sabe que é apenas um filme. Como quem olha para os próprios pensamentos e sentimentos com curiosidade, e não mais com apego ou medo. Ah, olha só! Lá está a ansiedade de novo. Lá está o velho padrão querendo controlar tudo. E mesmo sentindo, você não se perde, porque sabe que não é isso. A alma observa, acolhe, mas não se prende. Ela sabe que tudo vem e vai. Ela sabe que há algo em nós que é eterno e que nada do que acontece no mundo pode ameaçar isso. Essa mudança de perspectiva não acontece da noite para o dia, mas ela começa com algo muito simples: a escolha de parar, observar, respirar e perguntar: quem está vivendo isso agora? É o ego ou é a alma? Essa pergunta já é uma forma de voltar para casa. Já é um lembrete de que você não precisa correr atrás de si mesma, porque já está aqui. Basta voltar a ver, a sentir, a lembrar. E veja, essa lembrança não te desconecta do mundo. Ao contrário, ela te devolve ao mundo com mais presença, mais leveza, mais verdade. Quando você vive a partir da alma, até as coisas simples ganham outra dimensão. Um café pela manhã, um sorriso espontâneo, um encontro com um amigo. Tudo começa a parecer mais vivo, mais real. Porque você não está mais fugindo do momento, nem tentando provar nada. Você simplesmente é. E isso é libertador. Talvez você esteja cansada de lutar com a vida, de lutar consigo mesma. Talvez você esteja exausta de tentar ser perfeita, ou de sustentar uma imagem que já não combina com sua verdade interior. Então permita-se experimentar outro caminho. Um caminho de entrega, de silêncio, de escuta profunda. Não para se isolar do mundo, mas para voltar ao mundo enraizada em algo mais verdadeiro, algo que ninguém pode te dar e que ninguém pode te tirar. Essa presença que Ram Dass nos convida a reconhecer não é algo distante, místico, inatingível. É aquilo que respira você agora, enquanto você escuta estas palavras. É o espaço entre um pensamento e outro. É o que permanece mesmo quando tudo muda. É o eu sou, sem complemento, sem exigência, sem pressa. E quando você começa a viver a partir desse lugar, as coisas mudam.
mas não porque você forçou uma mudança, e sim porque você parou de se afastar daquilo que sempre foi seu. Talvez a única coisa que você precise agora seja um pouco de coragem para soltar o velho e um pouco de ternura para acolher o novo, sem tanta cobrança, sem tanta pressa, com mais confiança. Porque você não está sozinha nisso. Todos nós estamos aprendendo a lembrar, a respirar de novo, a viver de um lugar mais verdadeiro. E este é um bom começo, o mais sincero de todos, o começo do retorno ao que nunca te deixou de verdade, ao que sempre esteve aí, esperando pacientemente que você voltasse para dentro e dissesse com leveza: eu me lembro. Sim, a jornada espiritual não é sobre alcançar algo lá fora. É sobre desaprender o que nos ensinaram a acreditar sobre quem precisamos ser. É sobre tirar, camada por camada, os deveria, os preciso, os não posso que acumulamos ao longo dos anos. É um retorno, não uma conquista. E esse retorno começa quando você começa a desconfiar do personagem que vem tentando interpretar há tanto tempo. Quando você começa a perceber que talvez não precise mais sustentar tanta coisa para ser amada, para ser aceita, para ser simplesmente ser. E é claro que o ego vai resistir. Ele vai te dizer que você está perdendo tempo, que isso de ficar quieto não leva a nada, que você precisa correr atrás, melhorar, competir. Ele vai usar a comparação como arma. Vai te lembrar do sucesso dos outros, das suas falhas passadas, das preocupações futuras. Mas se você conseguir, só por um instante, pausar, respirar e observar, vai notar algo curioso. Uma presença silenciosa que nunca grita, mas sempre está lá. Uma consciência que apenas assiste e ama, sem precisar controlar. É aí que práticas como a meditação se tornam tão poderosas. Não porque mudam a realidade externa, mas porque nos ensinam a mudar de lugar interno. Deixamos de ser a personagem perdida nos pensamentos e nos tornamos a testemunha que observa tudo isso acontecer, sem julgamento, sem pressa, sem medo. Ao focar na respiração, algo se reorganiza por dentro. A mente se acalma, o corpo relaxa e a alma se aproxima. E mesmo que por fora nada mude, por dentro você começa a experimentar uma liberdade nova, sutil, mas real. Desapegar do ego não é destruir o ego, é apenas deixar de acreditar que ele é quem manda. É como se a vida fosse um grande palco e você tivesse passado tempo demais acreditando que era apenas um ator com fala decorada. Mas agora, algo em você começa a lembrar que também é o diretor, o roteirista e, mais profundamente, a consciência que está assistindo à peça. A partir dessa lembrança, surge um espaço de escolha. Você pode continuar agindo pelos impulsos do velho eu, ou pode escolher responder à vida com mais presença, mais verdade, mais conexão. Essa é a beleza do processo espiritual. Ele não te pede para abandonar o mundo, mas para se relacionar com um mundo de outro lugar, um lugar mais honesto, mais simples, mais profundo. E essa mudança não exige perfeição, só exige disposição. Disposição para parar de lutar contra o momento presente, para silenciar o barulho das exigências internas, para respirar fundo e escutar o que está vivo agora, nesse exato instante. Porque é só aqui no agora que a alma pode te tocar, que o amor real pode ser sentido, que a paz verdadeira pode ser reconhecida. Você não precisa saber meditar perfeitamente, nem entender todos os termos espirituais, nem se sentir pronta. Basta começar. 1 minuto por dia, um instante de atenção plena, um momento de honestidade com você mesma. Já muda tudo. Porque não se trata do tempo que você passa em silêncio, mas da qualidade da sua escuta. Quanto mais você escuta de verdade, mais percebe que aquela voz interna, crítica, impaciente, apressada,
não é você. É apenas uma programação, um hábito mental, um reflexo antigo que pode ser visto e deixado passar. E quando você se permite esse espaço interno, quando você se senta, fecha os olhos e simplesmente respira, algo muito sutil começa a acontecer. A identificação com o ego começa a se dissolver. E aos poucos, o amor silencioso da alma toma lugar. Você começa a viver menos no esforço e mais na fluidez, menos na expectativa e mais na aceitação, menos no medo e mais na confiança. E essa confiança não vem de fora, vem do sentir que existe algo em você que não quebra, não se apressa, não precisa provar nada, apenas é. Ram Dass dizia: somos todos apenas caminhando uns aos outros para casa. E talvez o seu caminho agora seja esse, o de voltar para si, com gentileza, com respeito, com compaixão. Porque já houve cobrança demais, já houve crítica demais, já houve medo demais. Agora é hora de suavizar, de permitir que a presença faça o trabalho que o esforço nunca conseguiu. É hora de lembrar que você não é o ruído, é quem escuta, não é a dor, é quem acolhe, não é o ego, é quem observa com amor. Sim, pode ser que em alguns dias você se esqueça, se identifique de novo, se irrite, se cobre, se compare. Mas tudo bem. O caminho espiritual não é uma linha reta, é uma dança. E mesmo quando você pisa fora do compasso, a música continua tocando. E você pode voltar, sempre pode voltar. Porque esse lugar silencioso em você nunca foi embora. Ele apenas aguardava, pacientemente, que você parasse de buscar do lado de fora e voltasse a escutá-lo por dentro, no silêncio onde mora o que você é e sempre foi. Sim, não se trata de eliminar o ego, mas de recolocá-lo em seu devido lugar, como um instrumento, não como maestro da orquestra, como um funcionário da consciência e não o dono da casa. O ego não precisa ser combatido. Ele precisa ser reconhecido, compreendido e, acima de tudo, guiado. Porque quando o ego lidera, tudo se torna um jogo de competição, medo, vaidade, controle. Mas quando a alma assume o comando, o ego pode finalmente descansar. Pode servir com humildade. Pode colaborar, em vez de dominar. O intelecto também tem seu papel. Ele organiza, planeja, estrutura. Ele pode ser um grande aliado se estiver a serviço do coração. Mas quando o deixamos assumir o volante, ele nos aprisiona em ideias fixas, julgamentos rígidos e expectativas irreais. Ele cria uma versão limitada da vida, baseada apenas no que é conhecido, no que é controlável, no que pode ser explicado. Mas a alma não cabe nessas medidas. O amor não cabe em fórmulas. A vida verdadeira pulsa no mistério, no silêncio, no agora. É por isso que tantos sábios, incluindo Ram Dass, falam da necessidade de lembrar. Lembrar que estamos neste mundo, sim, com compromissos, tarefas, obrigações, mas que não somos do mundo, que viemos de algo maior e que essa origem nos habita, mesmo quando esquecemos dela. A liberdade verdadeira não é viver sem ego, mas viver com o ego sob os cuidados da consciência. É quando você se move com inteligência, mas enraizado na sabedoria do coração. É quando você fala com clareza, mas não precisa vencer ninguém. É quando você age com firmeza, mas sem perder a ternura. E isso é um processo, não uma performance. Às vezes você vai perceber que o ego tomou o controle de novo, que você está reagindo por medo, se defendendo por orgulho, tentando impressionar por insegurança. E tudo bem. O ponto não é nunca cair, mas saber voltar. Voltar para o centro, para a quietude, para o lugar onde você se lembre de quem você é antes de todas as histórias. E com o tempo, essas voltas se tornam mais rápidas, mais naturais, mais suaves. Porque a alma, uma vez ouvida, nunca mais se cala completamente. Viver com essa consciência muda tudo.
Não porque a vida lá fora se torna perfeita, mas porque você passa a viver a partir de outro ponto de referência. Você já não reage como antes, já não entra nas mesmas armadilhas, já não precisa provar tanto. E isso é um alívio imenso. Uma leveza que não vem da fuga, mas da presença, do saber que você pode estar aqui, inteiro, verdadeiro, sem precisar sustentar nenhuma máscara, sem precisar impressionar ninguém, apenas sendo quem você é, em paz consigo, em paz com o momento. E não se engane, essa transformação interior reflete em tudo, nos seus relacionamentos, na forma como você trabalha, nas suas escolhas. Porque quando o ego deixa de ser o senhor da casa, o amor pode entrar, a escuta se aprofunda, o olhar se suaviza. Você começa a enxergar os outros com menos julgamento e mais empatia. Começa a se tratar com mais paciência e mais verdade. E é assim, passo a passo, gesto a gesto, que a sua vida começa a florescer de dentro para fora, sem forçar, sem fingir, apenas florescer. Ram Dass dizia: estamos todos apenas andando uns aos outros para casa. E talvez agora, neste instante, você possa perceber que essa casa não é um lugar, não é uma conquista, não é algo distante, é um estado de ser. É o espaço onde o ego se curva diante da alma, onde o pensamento se aquieta diante da presença, onde a busca termina, porque o buscador se dá conta de que sempre foi aquilo que procurava. Então, talvez o convite de hoje seja esse, apenas esse. Sinta o chão onde você está agora. Respire devagar, solte o peso dos ombros e veja com os olhos da alma o quanto da sua vida tem sido conduzido pelo medo, pela pressa, pela necessidade de provar algo. E veja também que você pode escolher outro caminho, mais silencioso, mais profundo, mais verdadeiro. Não precisa ser radical, nem perfeito. Basta ser honesto. Coloque o ego no banco do carona e deixe que a consciência segure o volante por alguns momentos. Observe o que muda. Observe como o corpo relaxa, como a mente desacelera, como o coração se abre. E talvez você perceba, mesmo que em fragmentos, que nunca foi o mundo que te aprisionou, mas a ilusão de que você precisava se encaixar nele a qualquer custo. Quando você lembra que não está aqui para agradar, mas sim para ser, a liberdade nasce, não como rebeldia, mas como um retorno calmo ao que sempre foi seu. Esse retorno é o começo de tudo. E no final de tudo, não se trata de entender com perfeição nem de alcançar algum estado permanente de paz absoluta. O ensinamento mais profundo não exige esforço intelectual, exige apenas presença, exige rendição, exige escuta. Porque a verdade da alma não grita, ela sussurra. E para escutar esse sussurro, você precisa desacelerar, suavizar os pensamentos, soltar a ideia de que precisa controlar tudo e simplesmente estar. Estar consigo mesmo, sem julgamento. Estar no agora, sem querer ir embora. Estar com o que é, mesmo que o que é esteja desconfortável por um tempo. Porque mesmo na dor, mesmo no caos, mesmo na dúvida, a consciência continua ali, firme, silenciosa, amorosa, observando, acolhendo, esperando que você olhe para ela, que você volte, que você se lembre. Você pode ter esquecido por um tempo, mas a sua essência nunca se perdeu. Você não é a culpa, não é o passado, não é o personagem que você precisou criar para sobreviver. Você não é seus medos, suas máscaras, seus altos e baixos. Você é quem observa tudo isso com um olhar suave. Você é quem respira no intervalo entre os pensamentos.
Você é quem sente, quem silencia, quem ama, mesmo quando tudo parece desabar. Você é o espaço, não o conteúdo. É o céu, não as nuvens. É o ser e não o fazer. E sim, o mundo continuará girando, com suas cobranças, suas comparações, seus ruídos. Os papéis continuarão sendo exigidos, as tarefas, os compromissos, as emoções virão e irão, mas você pode permanecer, não inerte, mas presente, não indiferente, mas profundamente conectado, sem se deixar arrastar. É isso que muda tudo. Quando você observa o filme da vida sem se confundir com o personagem, quando você se permite sentir sem se aprisionar no sentimento, quando você vive sem perder de vista aquele que observa. A alma não quer que você fuja da vida, ela quer que você esteja inteiro nela, mas inteiro com consciência, com suavidade, com amor. Ela quer que você se lembre de si mesmo enquanto vive o cotidiano, que sinta a respiração enquanto conversa, que escute o silêncio enquanto caminha, que honre o sagrado mesmo nas pequenas coisas, porque a presença não precisa de cenários extraordinários para se revelar. Ela só precisa de espaço, de abertura, de uma brecha onde a luz possa passar. E aos poucos, essa lembrança se torna um modo de viver, não mais uma prática ocasional, mas um estado de ser. Você começa a responder à vida a partir de outro lugar, um lugar onde não há urgência de provar nada, onde não há medo de não agradar, onde não há necessidade de se esconder atrás de rótulos. Nesse lugar, tudo em você se alinha. A mente serve, o corpo descansa, o coração floresce. E o ego, finalmente, compreende que não é o centro do universo, apenas um assistente da consciência. Ram Dass nos ensinou com sabedoria e ternura que a espiritualidade verdadeira não é um caminho de negação, mas de integração. É possível viver com os pés no mundo e o coração no eterno. É possível lavar a louça com a mesma presença com que se faz uma prece. É possível conversar com um estranho e sentir ali um espelho da sua própria essência. Quando você vive dessa forma, tudo se torna sagrado, mesmo o comum, mesmo o invisível, mesmo o que antes era ignorado. E talvez o maior milagre não seja voar, nem desaparecer, nem conquistar algo extraordinário. O maior milagre seja simplesmente estar aqui, presente, lúcido, amoroso, respirando, observando, sendo, sem precisar mais representar nada, sem precisar ser mais do que já é. Porque quando você se lembra, quando você repousa no ser, quando você solta o controle e simplesmente vive, a alma se manifesta, não como algo distante, mas como a própria realidade que sempre esteve debaixo de tudo. Então, se houver uma coisa que você leve daqui, que seja essa: você não precisa se tornar nada, só precisa se lembrar de quem já é. Você não precisa consertar sua essência, só precisa desembrulhá-la. Você não precisa destruir o ego, só precisa devolvê-lo ao seu lugar. E acima de tudo, você não precisa correr atrás da paz, porque ela não está no fim de nenhuma estrada. Ela está agora, aí dentro, te esperando, pacientemente, silenciosamente, amorosamente. E se em algum momento você esquecer, tudo bem, apenas volte. Feche os olhos, sinta o ar entrando e diga baixinho: eu me lembro. Porque a verdade mais profunda nunca se perde, ela só se oculta por um tempo, mas basta um instante de sinceridade, de presença, para que ela volte a brilhar, como uma chama que nunca se apagou. Apenas esperava você olhar de novo, com os olhos da alma e com o coração aberto, como quem, finalmente, chegou em casa. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.